Pessoal, não tem jeito, o Lula se supera em matéria de falar bobagem. Cada dia é uma pérola nova. Aliás, nesse caso aqui nem é uma pérola, é uma grosseria sem tamanho o que o Lula falou. Ele fala bobagem sobre absolutamente tudo. O cara é extremamente eclético, né? Fala sobre economia, a gente está cansado de ver aqui no canal as besteiras que ele fala sobre economia. Fala sobre educação, sobre sociedade, sobre esportes, qualquer tema ele fala bobagem. E principalmente nesses últimos dias aí, nessas últimas semanas, né, já são algumas semanas aí de conflito entre Israel e o Hamas lá na Palestina, Lula tem falado uma grande quantidade de groselha do ponto de vista geopolítico, coisas que tangenciam o antissemitismo, precisamos frisar, né? E agora ele me saiu com mais essa aqui. Lula está muito preocupado com o efeito estufa que pode ser causado e intensificado pelas bombas que Israel está jogando lá na Palestina. Essa é a grande preocupação do Lula neste momento. Tudo que o Hamas fez no passado? Não, o importante mesmo é sabermos aí os impactos climáticos, nas mudanças climáticas da guerra lá entre Israel e Palestina. O cara realmente um cretino, né? Mas antes de conversarmos sobre isso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, isso aqui foi falado naquela live do Lula, volto a dizer, ninguém assiste, acho que só o pessoal dos jornais ali principalmente, né? O pessoal da direita que assiste, o público, supostamente público-alvo do Lula, não assiste esse tipo de bobagem, né? Por público-alvo eu digo aquele povinho ali do Sudeste, aquele pessoal rico ali, estudados, acadêmicos que fizeram um rally, né? A grande massa do pessoal que votou no Lula, bem sabemos, não está nem aí para temas políticos, não param para assistir o Lula falando absolutamente nada. Estou falando daquela elitezinha supostamente acadêmica, intelectual e certamente econômica que fez o L no ano passado. Ninguém vê a live, a conversa lá com o presidente, que é intermediada ali pelo Marcos Uchoa, né? Então, ele falou isso aqui hoje, dia 14 de novembro, tratou desse tema com esse grau de importância aqui, né? Falando, eu vou citá-lo aqui, ipsis literis, aliás, vou trocar o vídeo dele, tem um vídeo aqui pra gente ouvir do Lula falando bobagens, falando groselhas aqui, sem tamanho a respeito desse tema, vou deixar o cachaceiro falar aqui. Acho que é melhor pra gente entender, né, o grau da bizarrice. O gás de efeito estufa, e os caras ficam jogando bomba toda hora, explodindo bomba. Quanto de gás de efeito estufa tem aquela bomba? Quanto dinheiro gastado? Sabe quanto dinheiro jogado fora? Quanto dinheiro gastado numa guerra quando nós temos 735 milhões de crianças passando fome no mundo? Acho que ficou um pouco desincronizado aí, mas deu para você entender, até porque não precisamos ficar fazendo leitura labial do Lula para saber que ele tá falando bobagem, tá fazendo groselha, né? E aí ele tava falando no contexto ali da questão climática e tudo mais, falando desse tema, e claro que ele ia enfiar Israel nessa história, culpar Israel por isso aí, porque você sabe, Israel para ele é culpado da guerra, é culpado dos problemas no Oriente Médio, é culpado de absolutamente tudo. O papel que o Bolsonaro tinha na cabeça do Lula agora ficou um pouquinho de lado, porque o Lula colocou no lugar Israel, né? O problema da humanidade está ali. Se isso não é antissemitismo, eu não sei mais o que é, né? Mas olha só. Nós precisamos de paz para que a gente possa cuidar da questão do clima. Nós estamos aqui brigando para tentar evitar o desmatamento, evitar as queimadas. Tá dando certo pra caramba, hein, Lula? Tá evitando as queimadas, que é uma beleza, né? Não basta aí a Amazônia estar batendo todos os recordes de queimada, de destruição e tudo mais. Agora o Pantanal também está indo para o saco no governo Lula. Quem diria que o Lula seria o pior governo da história do Brasil em matéria de degradação ambiental, né? Mas seguindo aqui, para diminuir o gás de efeito estufa, isso não faz nem sentido do ponto de vista científico falar isso aqui, né? E os caras ficam jogando bomba toda hora, explodindo bomba. Quanto de gás de efeito estufa tem aquelas bombas lá, né? Aí o Marcos Uchoa direcionou o assunto para a questão do dinheiro, para a questão financeira, porque é menos maluco, né? Marcos Uchoa já tá calejado, lidando com o Lula ali toda semana falando, já pensou assim, né? Pô, esse Lula tá viajando total na maionese. Veio bêbado gravar a live aqui, deixa eu puxar o assunto para outro lado, né? Não tem a Janja para escrever um papelzinho ali pro Lula e colocar para ele ler o que ele tem que falar, né? Então o Marcos Uchoa falou, o dinheiro gasto. E aí o Lula tratou aí de trazer um tema, jogou um número ali completamente fajuto, né? 735 milhões de crianças passando fome no mundo.
Provavelmente deve ter isso aqui de crianças no mundo hoje, perto de 1 bilhão, não sei, né? Mas na verdade isso aí são todas as pessoas que passam fome no mundo, de acordo com os dados oficiais aí. E o petista também tratou de acusar Israel de terrorismo, mais uma vez falando desse tema aqui. Então olha a cabeça do sujeito, o nível do delírio do Lula nessa sua tentativa, nesse seu afã de culpar Israel pelo que está acontecendo lá na Palestina, inverter o ônus dessa história aí, colocar a culpa em quem está retribuindo um ataque sofrido, aliás, um ataque que vem sendo sofrido décadas a fio, né? Cadê o Lula? Ele tá falando que bomba aqui causa gás de efeito estufa, faz fumaça e tudo mais. Cadê o Lula quando o Hamas fica despejando foguetes contra o território de Israel, como sempre fez ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, uma coisa totalmente frequente, totalmente recorrente? Essa indignação seletiva do Lula não tem outra explicação a não ser o fato de ele ter um lado muito claro nessa história, que não é o lado da paz. Ele tá mentindo, ele é um cretino, ele é um canalha, falando que ele quer a paz, quer o cessar-fogo e tudo mais. Não, o Lula não quer isso, ele quer a manutenção do status quo, da situação de ter o Hamas funcional na Palestina para continuar atacando o Estado de Israel junto com o Hezbollah, junto com outros grupos lá, para que o Estado de Israel vá sendo minado aos poucos, já que o Lula não pode simplesmente pedir para o pessoal invadir lá e tomar tudo, né? Que é o grande objetivo desses grupos terroristas, diga-se de passagem, né? Então nunca veremos o Lula falando que o Hezbollah e o Hamas têm que ser desmantelados, esse pessoal tem que ser punido com severidade, fim do terrorismo, nada disso. O que o Lula fala é cessar fogo, temos que ter paz, aquecimento global, olha esse monte de bomba explodindo, aí piorando o aquecimento global. O cara realmente não tem nem palavras para descrever o nível da canalice do sujeito. E é claro que isso aí fica pior, né? Nós vimos lá que o Lula recebeu o pessoal que veio lá da faixa de Gaza hoje também ali, tratou de transformar a coisa toda num palanque ideológico, totalmente desrespeitoso com as pessoas que vieram de lá, que passaram por uma situação muito tensa, muito difícil, muito preocupante, né? Então Lula, ao invés de deixar as pessoas irem para casa, viver a vida delas com tranquilidade, irem para algum lugar, né, para algum lugar de apoio, etc., botou as pessoas em cima de um palanque para tratar tudo com aquele viés ideológico anti-Israel que ele tem colocado em cada uma de suas falas, em cada uma das oportunidades. Então o que estamos vendo na prática, de uma forma vergonhosa, é claro, é o Lula agindo aí de forma antissemita, exalando todo o seu antissemitismo em cada fala dele. E o pior de tudo, transformando isso em uma política de governo. Isso aí que é realmente preocupante. Porque enquanto isso fosse a opinião apenas de um velho senil, um velho gagá que está mais para lá do que para cá, não tem nenhum problema, daqui a pouco ele vai para o saco mesmo, vai prestar contas com o seu criador, e aí a coisa fica por aí mesmo. Mas o Lula tem transformado isso numa política de governo, né? O Brasil tem se posicionado junto aí com Rússia, junto com a China, né, que também está com um posicionamento muito parecido com o do Brasil, ou seja, a escória do mundo, o pessoal onde não há liberdade, no mundo que não é plenamente desenvolvido em matéria de direitos. E o Brasil está se alinhando com esse tipo de coisa, além de termos a vergonha de estarmos aliados com o pessoal do Hamas, né? Olha só, tem gente da esquerda aí do PCO vestindo bandeira do Hamas, o pessoal não está falando mais Palestina, usando a desculpa da Palestina, não, bandeira do Hamas. É isso que eles estão usando aí publicamente para defender o grupo terrorista que fez todas aquelas atrocidades contra Israel um mês e um pouquinho mais do que um mês atrás, conforme a gente tem acompanhado. Então o governo Lula certamente está no lado errado dessa história, está tendo problemas até para trazer os brasileiros de lá, totalmente incompetente em matéria de geopolítica, em matéria de relações diplomáticas, né? Se afasta do mundo desenvolvido, do mundo livre, e se alia a grupos terroristas, a países comandados por ditadores. Realmente é uma vergonha termos o Brasil se alinhando com esse eixo do mal no mundo, né? Basta olhar os países que apoiam de forma assim direta as ações do Hamas lá na Palestina, e o Lula é amigo desse pessoal todo e gostaria de expressar ainda mais publicamente a sua opinião. Ele sabe que não pode, mas querer, ele quer com certeza, e fica falando esse monte de groselha então para tentar justificar esse seu posicionamento que é injustificável. O que sobra disso aqui
é todo mundo perceber o quanto ele está se esforçando para validar uma narrativa, a ponto de trazer a ideia do aquecimento global, das mudanças climáticas para esse cenário de guerra. É a grande preocupação dele, né? Parece a mídia lá naquela época do Afeganistão, da retomada do poder do Talibã, e a mulher lá, a repórter, falando, nossa, eles não estão usando máscara, né? Basicamente é o nível aqui de preocupação do Lula, e claro que ele está usando isso só como pretexto para falar mal de Israel, colocar a culpa em Israel. Volto a dizer, Hamas ficou lançando foguete ali, explodindo, fazendo fumaça um tempão, e o Lula nunca se manifestou a esse respeito. Agora Israel começou a contra-atacar para finalmente desmantelar o Hamas, acabar com esse grupo terrorista de uma vez. O Lula, não, mudanças climáticas, aquecimento global, crianças passando fome, queremos paz, olha que coisa terrível, Israel é um estado terrorista, né? Realmente não tenho palavras para descrever o nível da canalice do nosso presidente da República e infelizmente, conforme eu pontuei, o grande ponto negativo dessa história não é tanto a opinião patética do Lula, porque essa a gente já conhece. É o fato de, internacionalmente, o Brasil ficar taxado, ficar marcado como um Estado que está se alinhando, mais uma vez, ao lado errado dessa história e que vai carregar aí, talvez, espero que não, mas eventualmente, uma pecha de país que adotou medidas antissemitas nesse conflito aqui. Pelo menos, espero que fique só nisso, no discurso, porque você sabe, no passado as coisas começaram assim, acusações totalmente infundadas contra os judeus para acusá-los de qualquer besteira, qualquer bobagem e tornar aí então mais viável, mais justificável agir contra eles de forma mais efetiva, até de forma física, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.